pessoas entram para o jornalismo, principalmente o jornalismo da televisão, para aproveitar um certo glamour, e que eu não encontro isso. Eu faço meu trabalho há 45 anos. Comecei fazendo cinema. Então, para mim, é mesmo um ofício, como o antigo sapateiro, que hoje não tem mais, o motorneiro do bonde, que hoje não tem mais. É ofício mesmo. E eu levo esse ofício como profissão, porque eu tenho que fazer o supermercado, porque senão eu faria de graça, juro. Eu costumo dizer que o que é ser um repórter, não é? É ser aquela pessoa que não consegue ver um pôr do sol sozinho, tem que chamar alguém. E depois, se viu sozinho, tem que contar o que viu. É assim que eu vejo essa profissão de repórter. Mas como é autobiográfico o que eu estou fazendo aqui, eu quero começar, não do início, porque eu não tenho essa memória nem essa articulação de administrar essa carreira minha. Eu vou contar fatos assim. Eu fazia cinema com Joaquim Pedro de Andrade, que depois ficou famoso com o filme O Padre e a Moça, e com outro moço que nunca ficou famoso, mas insistiu e fez, junto comigo, o primeiro documentário sobre Brasília. Chamava-se Gerson Tavares, ele era também um pintor. Nós tínhamos na garagem da casa do Joaquim Pedro de Andrade uma mesa de madeira grande com 2 trilhos e a gente fazia tabletop. Tabletop, para vocês entenderem, é trucagem. O que hoje você faz no computador, você fazia quadro a quadro, porque era cinema. Então, enfim, você conseguia fazer uma trucagem, um truque, com um trilho desse. E o meu primeiro produto, que me rendeu alguns cruzeiros, nem sei que dinheiro era nessa época. Foi feito por um cigarro chamado Continental. E a gente conseguiu fazer o cigarro se movimentar. Mas atrás disso a gente tinha a intenção, essa já, de mostrar alguma coisa para as pessoas que elas não pudessem ter ido ver. Foi assim que eu fiz o primeiro documentário sobre a construção de Brasília, quando ainda não tinha subido a maioria dos prédios. Conheci o Niemeyer, o Lúcio Costa. E aí eu entendi que a minha vocação era muito mais de repórter, né, de jornalista, do que de cineasta. Mesmo porque não se ganhava dinheiro com cinema, como não se ganha até hoje. Agora é que deu uma reviravolta com essa coisa aí do Fernando Meirelles, que foi meu repórter, esse que dirigiu o filme. Eu vou misturar, viu? Pode voltar. Tudo bem, porque eu não sou muito cronológico também. O Fernando tinha uma produtorazinha chamada Olhar Eletrônico. Dentro dessa produtora tinham jovens como vocês, que a gente olhava e dizia assim, tem talento. E fazia um casamento. Eu disse, não, vocês têm que fazer a televisão de verdade. E levei eles um dia para dentro da TV Gazeta e os traí. Botei cada um num equipamento e tal. Então finge que você é um câmera aí, você vai, senta aí na mesa de corte, você faz uma iluminação razoável para a gente ver se... Eles acharam que aquilo era um laboratório e 40 minutos depois que a gente começou, aquilo ia para o ar. E foi. E eu provei aos jovens que eles precisavam ser mais ousados e que daria certo.
Eles se transformaram parceiros meus no programa Como na Madrugada, que quando saiu da Globo saiu com outro nome, chamava-se 25ª Hora, era na Gazeta, e eu tinha todo esse grupo, entre eles o Marcelo Taz, que encarnou um personagem chamado Ernesto Varela, não sei se vocês lembram disso, mas vocês vão poder ter a oportunidade, que eu vou mandar uma fita aqui. Vocês vão ver o Marcelo Taz, que hoje faz a TV Cultura, um programa. E falei de Fernando Meirelles porque eu fazia cinema. Você está vendo como eu sou bagunceiro, então vamos voltar lá. O Fernando Barbosa Lima me conheceu numa discussão de um filme chamado Sete Samurais, que era um filme que me encantava, porque a direção do Akira Kurosawa me encantava, a interpretação do Toshiro Mifune me encantava, o som do filme me encantava, a fotografia era uma coisa absolutamente brilhante. Eu vi esse filme 36 vezes ou 40, e um dia eu levei para discussão com outras pessoas que se interessavam por cinema. No meio estava o Fernando Barbosa Lima, que fazia produção de televisão. Ele era um diretor de um programa chamado Preto no Branco, líder absoluto de audiência no Rio de Janeiro. Ele falou, não, você não quer trabalhar comigo na televisão, você me ajudar a dirigir e produzir esse programa? E eu fui. E nunca mais deixei de fazer televisão. Tive esse programa no Rio, depois eu tive um programa que eu vou confessar aqui que foi uma maluquice, porque eu fazia um programa chamado Europa 60, eu pegava filmes nas embaixadas, nos consulados, eu puxava o áudio desses filmes, via o que o sujeito estava falando, jogava fora a trilha sonora, construía uma trilha sonora, um texto, só aproveitava as imagens. Então, Suíça, lago, não sei o quê. Então eu aproveitava aquelas belas imagens e fazia um texto parecido com o que estava se referindo e tal. E ia para o suíte, botava um locutor numa cabine, o sonoplasta do meu lado, e eu aqui dizia, solta o filme, isso no ar, ao vivo, porque não tinha videotape nessa época. Então eu dublava um filme no ar. E isso durou um ano. Era patrocinado pela Swissair. Foi meu primeiro programa de televisão próprio. Depois, eu vim para São Paulo. Fui para São Paulo, que eu estou em Campo Grande. E fui para a TV Tupi para dirigir um programa que era considerado o Fantástico da época. Um programa de 3 horas de duração, no horário do Fantástico. A Tupi era líder de audiência e esse programa chamava-se Grandes Atrações Piranhas, tinha jornalismo, balé, música, tinha tudo. Como o Fantástico. Era melhor do que o Fantástico. E não é que eu seja anti-Globo, eu estou contando uma história, mas eu sou anti-Globo. E aí esse programa fez um certo sucesso, porque eu embuti nele todo a minha veia jornalística. Eu privilegiava mais o jornalismo, as matérias, as reportagens que outras pessoas faziam. Eu era só um diretor nessa época. E foi assim que eu fiquei conhecido em São Paulo como um bom diretor. E foi assim que eu pude pedir ao diretor da emissora para fazer um programa próprio. E ele topou. E eu fiz um programa chamado Sumaré 22 Horas, que era parecido com aquele Preto no Branco que eu fazia no Rio de Janeiro. E esse programa foi líder absoluto de audiência durante uns 8 anos. Aí veio a censura, o golpe militar. Eu tive que me ausentar
como outros intelectuais. Tenho a honra de ter conseguido resgatar uma ficha minha do CONAR, do DOPS, dizendo que eu era um personagem perigoso. Eu acho que eu não sou. E nem fui. Aí eu fiquei fora de São Paulo, do eixo, durante 2 anos. Fui ser diretor da TV Jornal do Comércio no Recife, com outro nome, Felipe Goulart. Minto, Felipe Andrade. Que meu nome é Luiz Felipe Goulart de Andrade. Sou filho de uma gaúcha de Uruguaiana com um alagoano. Minha mãe era cantora de rádio. Estou embrulhando tudo de novo, né? Mas eu volto lá atrás. E meu pai era escritor e caricaturista, excelente caricaturista. E eles se conheceram no Rio de Janeiro e nasci no dia 6 de abril. Aí fui para Recife com o nome de Felipe Andrade e fiquei lá 2 anos dirigindo a TV Jornal do Comércio, que foi uma glória porque eu embuti dentro da televisão a verdadeira essência de uma emissora num país como esse, que são tantos países. Eu transformei, a emissora recebia 60% ou 70% de material da TV Record de São Paulo para exibir lá, e 20% produzia. E eu consegui inverter isso. A gente produzia 70% de programação local, regional, com toda a essência dos costumes daquele povo, e só importava 30%. Eu fiz lá um programa chamado Cidade contra Cidade, que o Silvio Santos imitou em São Paulo com o nome de Campeonato das Cidades. Esse programa tinha uma estrutura jornalística, porque ele se envolvia com os costumes, com antropologia, com comportamento de cada cidade. Foi uma coisa deliciosa de ser feita. Depois eu instituí lá 3 jornais diferentes. Enfim, quando os generais foram embora para o quartel, eu voltei para a televisão e saí de Recife, voltei para a TV Tupi novamente. Aí fiz uma porção de programas, muitos deles ficaram célebres na época. Eu fiz uma parceria com o Fernando Faro, que é um dos mais brilhantes produtores de musicais e de música popular brasileira que esse país tem. Fizemos um programa chamado Poder Jovem, que era um programa com a cara de vocês, jovens. Esse programa ganhou todos os prêmios do ano, que é outra coisa também que não importa muito para quem está preocupado com a profissão, essa coisa de prêmio. Mas já que é para contar, e até teve um episódio interessante nesse programa, que eu inventei a entrevista sem pergunta, que hoje o Faro continua fazendo. E que era assim, eu vou contar essa. Primeiro programa, os originais do samba iam se apresentar. Era um conjunto de música vocal. Tinha um crioulo chamado Mussum. Ele era muito engraçado. Depois ele foi um dos personagens do Dedé, Didi e aquela coisa da Globo. Era o Mussum, aquele Mussum. E como a entrevista era sem pergunta, eu ficava bem pertinho, sem aparecer, debaixo do entrevistado, e perguntava baixinho: como é seu nome? Aí ele respondeu: Mussum. Ele achou que ele também tinha que falar baixo. Esse foi um período muito fértil para a televisão, para o mercado e para nós profissionais. Ali na TV Tupi se formou o que existe hoje de profissionais da televisão,
Inclusive, a maioria do povo da Rede Globo saiu de lá. Entre técnicos, atores, produtores, diretores, todos saíram de lá. E um dia eu me encontrei com Walter Clark numa camisaria em São Paulo, que me disse, estava te procurando. O Roberto Marinho, você conhece? O dono daquele jornal O Globo? Eu conheço, claro. É o Globo, não era o jornal. Na época o jornal era o Correio da Manhã e os jornais do Chateaubriand. O Globo era um jornal. E o Roberto Marinho tinha comprado uma emissora e o Walter falou, eu quero que você dirija a emissora para mim. Nós vamos montar uma estrutura com Time Life. Falei, Walter, eu estou na Tupi. Acho que eu vou sair da Tupi para uma aventura TV Globo. O que TV Globo é essa? E aí o Boni foi. E ela se transformou nesse império. Porque eles são competentes. Eles foram competentes. Eles estruturaram no mercado uma emissora administrada com critério e comportamento. Para vocês terem uma ideia, o intervalo comercial das emissoras de televisão era qualquer coisa. Valia um intervalo de 20 minutos como um intervalo de 3 ou 2. E o Walter Clark organizou isso e organizou o intervalo comercial do mercado brasileiro de televisão. Aí eu fiquei um tempo até ir para a Globo fazer um programa que nós inventamos dentro de uma produtora independente chamada Blimp Filmes. Esse programa chamava-se Globo Shell Especial. Era uma vez por mês e era um temático, um grande documentário sobre as coisas. Esse programa, depois de 6 meses, fez tanto sucesso que o Boni nos chamou e queria a periodicidade semanal. E nós dissemos, eu e o Guga, olha, nós não temos competência para fazer isso semanalmente, porque a gente fazia esse programa com filme, era cinema. As câmeras que captavam com filme, 16 milímetros, reversível. E aí o Boni instruiu ao pessoal a montar um departamento no Rio de Janeiro e nós continuamos fazendo em São Paulo. E nós fizemos assim esse programa que existe, que é mais velho do que o meu, que ele tem 2 ou 3 anos a mais do que o Comando da Madrugada, que é o Globo Repórter. Fizemos o Globo Repórter durante um monte de anos e com sucesso, até que eu tive um estresse muito forte e tive que operar o coração. E essa é a minha melhor história de repórter, porque eu fui entrevistar o Zerbini para uma outra coisa, senti a dor da angina, achava que era úlcera. Falei para ele, professor, e comecei a suar, claro, todos os sintomas de infarto, né? Na frente do Zerbini, que era o maior cirurgião cardíaco do planeta. Ele olhou para mim, sim, acho que você vai dar uma entrevista para mim antes de eu dar uma para você. Deitei. Ele falou, você topa fazer um exame? Porque eu acho que essa dor que você está é do coração, não é do estômago. Eu falei, que exame? Cincine coronariografia, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, eu troco.
Ele falou, como você troca? Topa deixar eu filmar? Aí ele pensou, para quê? Quem sabe posso usar depois. Ele falou, topo. E eu filmei a minha cinecoronarografia, filmei o fim dela quando o médico que fez falou para ele obstrução de 90% na artéria esquerda. E o Zerbini disse para mim, você vai para a sala de cirurgia. Eu falei, não, eu vou para a Rede Globo que eu tenho que fazer coisas assim. Não, não, não. Você vai para a sala de cirurgia, porque você pode morrer ali agora, como pode morrer daqui a uma semana, pode ter um infarto fulminante. E eu fui para a sala de cirurgia, lembrando a ele a nosso acordo. O senhor falou que podia filmar. Ele falou, tá bom, para que fim? Eu quero fazer um Globo Repórter sobre cirurgias cardíacas. E fiz, da minha, de outros, e filmei a minha parada cardíaca e me vi na parada depois, né, claro, privilégio de repórter. E aí, pronto, eu tive que parar de fazer o Globo Repórter, fui fazer rádio, para ser mais ameno, fiz um programa de rádio famoso lá em São Paulo, chamou-se São Paulo 0 Hora, começava meia-noite, 5 unidades de FM na rua, com repórteres, mais correspondentes internacionais, correspondentes nacionais, e eu na frente do microfone comandando aquilo tudo, não dava tempo de entrar ao comercial, porque era muito atraente. O sujeito estava no Ceasa, o outro estava no puteiro lá, não sei onde, o outro estava no... Enfim, era o que eu queria, um universo de comportamento. Isso durou 6 meses. O Boni me chamou de volta, disse, preciso de você de volta no Globo Repórter. Eu falei, não, no Globo Repórter eu não vou. Se você quer, você me dá um espaço. Eu quero fazer um programa como esse que eu estou fazendo no rádio aqui, adaptado para a televisão, dentro das estruturas possíveis. E que seria isso? Perguntou ele, e eu disse, olha, de sexta para sábado, de sábado para domingo, a Globo vira 24 horas. Eu quero fazer, no intervalo dos filmes, que só passavam filmes, chamava-se Comando da Madrugada, aquele espaço da Globo. Nesse tal de Comando da Madrugada, eu quero fazer algumas reportagens, mostrando o comportamento da madrugada nessa cidade de São Paulo. Ele falou, topo. E aí começou o Comando da Madrugada, que hoje completa 25 anos. E esse é uma outra história, porque dentro da minha vida profissional eu tenho capítulos diferentes, que não caberia aqui. Eu não sei se eu já não ultrapassei o tempo de vocês, se não está chato tudo isso aí. E foi aí que nasceu isso. Teve várias caras esse Comando da Madrugada, porque ele passou por todas as emissoras brasileiras, todas. E em cada uma eu oxigenava aquele produto, fazendo uma coisa diferente e tal. Ele começou com uma circunstância, não é? Eu só tinha equipamento às 1h30 da manhã, quando voltava a última equipe de jornalismo da Globo, entregava a câmera para o Capeta, que foi o meu primeiro câmera, ficou comigo 18 anos, 15. E a gente ia para a rua, sem pauta, pescando coisas, circunstâncias. Me lembro que o primeiro programa que eu fiz, eu fui mostrar como se faz um jornal, no Estadão e na Folha. Saí atrás de um carro do IML que ia buscar um defunto, não sabia aonde, nem porquê, e encontrei uma situação de subi o elevador junto com os caras do IML, gravando. Aí nasceu o plano sequência.
E encontramos um homem caído na porta do apartamento, pequenininho, um disco na vitrola com aquelas bolachas ainda. Era um disco da Elis Regina, um prato em cima da cama com ainda um bocado de macarrão. Supunha-se que esse homem estava jantando, ouvindo Elis Regina, claro, sentiu a dor e morreu. A partir dessa circunstância, eu adotei a ideia de que o programa pode ser pautado, você pode ter uma pauta para cumprir, mas nunca um roteiro. E a gente permaneceu no ar durante esses 25 anos, porque o público é generoso e gosta de ver os pôr do sol que eu assisto e transfiro. Estou aqui em Campo Grande fazendo uma matéria com a aeronáutica. Eles acabam de introduzir um esquadrão importante que vai policiar os céus brasileiros contra o narcotráfico através de voos clandestinos. Estou fazendo essa matéria dos motociclistas, o Motor Roads. E vou fazer uma matéria de ecoturismo e valeu isso? Valeu. Espero que as pessoas que tenham assistido isso que eu falei aqui entendam que eu encaro a minha profissão, vou repetir, como um ofício, e só por isso eu estou há 45 anos fazendo esse ofício. E os alunos que vão me ouvir, a melhor coisa que eu posso deixar como experiência é um pouco do meu trabalho através de um arquivo que eu vou ceder para a universidade. E a ideia de que o jornalismo, o jornalista, para que ele seja eficiente como profissional, ele precisa conhecer o mercado. Porque jornalismo, os livros vão explicar o que é. E ele precisa sair da escola com uma estrutura que envolve a ética, acima de tudo, e segundo, o conhecimento do mercado. Ele se modifica e ele obriga que as pessoas sejam ágeis e convenientes. Comecei dizendo que eu sou meio anti-globo. Não seja global. Invente. Ouse. Vem comigo.